Imagine acordar todos os dias lembrando de tudo com clareza. O nome das pessoas, o que você fez ontem, a lista de compras, a senha do cartão e até aquelas histórias antigas da juventude que hoje parecem embaçadas. Para muitos idosos, esse é o maior desejo: voltar a ter uma memória nítida, sem os esquecimentos que atrapalham a vida e trazem frustração. Agora, e se eu te disser que um simples chá, feito com folhas que você pode ter no quintal ou encontrar em qualquer feira, está ajudando milhares de idosos a recuperar a memória? Pode parecer exagero, mas é exatamente isso que está acontecendo. Pessoas de 70, 80 e até 90 anos estão voltando a se sentir vivas, com mais disposição para conversar, aprender coisas novas e até se divertir com os netos, sem aquele medo constante de esquecer tudo. Talvez você mesmo já tenha percebido alguns sinais de que sua memória não é mais a mesma. Esquece onde deixou os óculos, não se lembra de um compromisso, esquece o nome de alguém conhecido, e isso traz uma sensação ruim, como se estivesse perdendo o controle da própria mente. É nesse ponto que muitos desanimam e pensam: ah, é a idade, não tem mais jeito. Só que essa não é a verdade completa. O cérebro pode sim ser fortalecido, e a ciência já provou que existem alimentos e plantas capazes de reativar funções cognitivas que pareciam apagadas. Esse chá em especial ganhou destaque porque não só melhora a memória, mas também ajuda na circulação do sangue, combate a inflamação e aumenta a energia do corpo. Em outras palavras, ele age como um combustível natural para o cérebro, ajudando os neurônios a se comunicarem melhor. O resultado? Mais foco, mais clareza e uma sensação incrível de voltar no tempo. Histórias de pessoas que estavam quase desistindo de lutar contra os esquecimentos são emocionantes. Um senhor de 82 anos contou que não lembrava mais nem de datas importantes da família. Depois de incluir esse chá na rotina diária, ele voltou a reconhecer aniversários, lembrar músicas da infância e até conversar com a esposa sobre momentos que pareciam apagados. Para ele, foi como ganhar uma segunda chance. E aqui vai um detalhe que talvez você não saiba. A perda de memória não é algo natural do envelhecimento. Claro, o cérebro envelhece como qualquer outro órgão, mas quando alimentado da forma certa, pode continuar funcionando muito bem até o fim da vida. A grande diferença está no que você coloca no corpo todos os dias. E é exatamente aí que esse chá entra em cena. No vídeo de hoje você vai descobrir qual é esse chá poderoso que está devolvendo a memória para milhares de idosos, como preparar corretamente e por que ele é tão eficaz em reativar funções cerebrais. Mas antes, eu preciso te avisar. Não é nenhuma fórmula mágica, não é remédio caro e nem promessa milagrosa. É natureza pura, funcionando como sempre funcionou. Então, se você ou alguém que você ama está preocupado com os esquecimentos, fica comigo até o final, porque entender esse segredo pode mudar completamente a forma como você encara a velhice. Pode devolver a confiança, a alegria e até a liberdade de viver sem depender tanto dos outros. Tudo começou de forma simples, quase por acaso. Em uma pequena comunidade no interior, um grupo de idosos se reunia todas as tardes para conversar, jogar dominó e compartilhar histórias. Entre eles havia Dona Clara, uma senhora de 79 anos, conhecida por sua simpatia, mas que ultimamente vinha sofrendo com lapsos de memória cada vez mais frequentes. Dona Clara esquecia nomes de pessoas próximas, deixava o fogão aceso, perdia documentos importantes e até confundia os remédios de uso diário. Sua família estava preocupada, porque além dos esquecimentos, ela estava ficando cada vez mais triste e retraída. Quem a conhecia dizia: ela não é mais a mesma. E isso partia o coração de todos. Foi então que Dona Clara lembrou de uma antiga receita que sua avó usava para fortalecer a mente. Um chá simples, preparado com folhas frescas que cresciam no quintal. No começo, ninguém levou muito a sério. Afinal, como uma bebida caseira poderia ajudar em algo tão sério quanto a perda de memória? Mas Clara insistiu. Preparava o chá todos os dias, sempre no mesmo horário, e bebia como se fosse parte de um ritual sagrado. Os primeiros sinais de melhora surgiram de forma discreta. Ela começou a lembrar pequenas coisas, como onde tinha deixado os óculos ou o que tinha combinado com a filha. Aos poucos,
Os esquecimentos mais graves também foram diminuindo. A família ficou impressionada quando, em um jantar, Clara contou com detalhes uma história de infância que ninguém ouvia fazia mais de 20 anos. Foi como se um pedaço da vida tivesse sido resgatado. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade. Outros idosos quiseram experimentar. E logo o chá deixou de ser apenas uma receita da vovó, para se tornar um verdadeiro movimento de saúde natural. Homens e mulheres de diferentes idades começaram a relatar que estavam se sentindo mais atentos, mais lúcidos e com muito mais disposição para as atividades do dia a dia. Um dos casos mais comentados foi o de seu Antônio, de 84 anos, que havia parado de jogar dominó porque não conseguia mais se lembrar das regras. Depois de algumas semanas tomando o chá, ele voltou a jogar, surpreendendo os amigos com a rapidez de raciocínio. Parece que minha mente acordou de novo, ele dizia com um sorriso no rosto. Essas histórias emocionaram não só as famílias, mas também despertaram a curiosidade de pesquisadores e médicos da região. Como era possível que uma receita tão simples estivesse fazendo tanta diferença na vida dessas pessoas? Aos poucos, estudos começaram a confirmar o que a sabedoria popular já sabia há muito tempo. Algumas plantas têm o poder de reativar a circulação no cérebro, melhorar a comunicação entre os neurônios e proteger a memória contra o desgaste do tempo. Hoje, esse chá não é mais segredo de uma comunidade isolada. Ele está se espalhando pelo mundo inteiro, sendo preparado em casas de idosos, centros de convivência e até recomendado por profissionais da saúde natural. A cada dia, mais pessoas estão redescobrindo que a natureza pode oferecer soluções muito mais poderosas do que imaginamos. E a verdade é que por trás de cada xícara fumegante desse chá, existe algo muito maior do que uma simples bebida. Existe esperança. Esperança de que envelhecer não precisa ser sinônimo de esquecer. Esperança de que o cérebro pode sim ser fortalecido, desde que receba o cuidado certo. Para entender por que esse chá é tão poderoso, precisamos primeiro compreender o que acontece no cérebro durante o envelhecimento. Conforme os anos passam, nossos neurônios, que são as células responsáveis por armazenar e transmitir informações, começam a se comunicar de forma mais lenta. Essa comunicação depende de substâncias químicas e também da boa circulação de sangue, que leva oxigênio e nutrientes para o cérebro. Quando essa circulação é prejudicada, os neurônios ficam fracos e a memória começa a falhar. É aí que entra a grande força desse chá. Ele é preparado com folhas que contêm compostos naturais chamados antioxidantes e flavonoides. Essas substâncias têm a capacidade de proteger as células do estresse oxidativo, que é como uma ferrugem interna, causada pelo excesso de radicais livres no corpo. Pense nos radicais livres como pequenas faíscas que queimam e danificam nossas células. Os antioxidantes são como bombeiros que apagam essas faíscas e evitam que o cérebro se desgaste rapidamente. Além disso, esse chá tem um efeito direto na circulação sanguínea. Ele ajuda a relaxar os vasos, permitindo que o sangue flua melhor e chegue com mais força até as regiões do cérebro responsáveis pela memória e pelo raciocínio. É como se você estivesse irrigando um jardim que estava quase seco. Com água fresca e constante, as plantas voltam a florescer. No caso do cérebro, os neurônios voltam a se comunicar de maneira mais eficiente. Outro ponto importante é a ação anti-inflamatória. Hoje já sabemos que a inflamação crônica está por trás de muitos problemas de saúde, inclusive do declínio cognitivo. Esse chá atua reduzindo esses processos inflamatórios, criando um ambiente mais saudável para o cérebro trabalhar. Isso significa menos danos às células, mais proteção para as conexões neurais e mais clareza mental. Muitos idosos que começaram a tomar esse chá diariamente relatam que, em poucas semanas, já sentem uma diferença. Eles conseguem se concentrar melhor, lembram de compromissos com mais facilidade e até recuperam a vontade de aprender coisas novas. Essa é uma das mudanças mais bonitas de se observar. Quando alguém que já estava se entregando à ideia de que a mente está acabando, descobre que ainda pode viver com qualidade, a esperança renasce. Mas não é só a memória que melhora. O chá também oferece benefícios para todo o corpo. Ele auxilia no controle da pressão arterial, fortalece o sistema imunológico e combate o cansaço físico.
Isso acontece porque seus compostos não atuam apenas no cérebro, mas também em diversos órgãos, regulando funções vitais. É como se fosse um presente completo da natureza para a saúde. Você pode estar se perguntando, mas qual é esse chá afinal? Estamos falando do famoso chá de ginkgo biloba, uma planta usada há séculos na medicina tradicional chinesa e que hoje é estudada em laboratórios do mundo inteiro. As folhas dessa árvore guardam substâncias únicas, capazes de melhorar o fluxo sanguíneo e proteger os neurônios. Diversos estudos científicos já comprovaram que o ginkgo biloba ajuda a reduzir sintomas de esquecimento, confusão mental e até ansiedade em idosos. Em alguns países, ele já é até indicado como complemento em tratamentos para pessoas com demência leve e início de Alzheimer. E o mais interessante, quando consumido de forma natural, em forma de chá, seus efeitos são percebidos de maneira gradual, mas muito consistente. Para preparar corretamente é simples. Basta colocar uma colher de sopa das folhas secas em uma xícara de água quente, deixar em infusão por 10 minutos e beber ainda morno. O ideal é tomar 1 ou 2 xícaras por dia, sempre sem exageros, porque o equilíbrio é fundamental. Claro, cada organismo reage de uma forma, e é importante lembrar que o chá não substitui acompanhamento médico, mas como complemento natural, ele tem mostrado resultados impressionantes. E mais do que isso, ele representa uma alternativa acessível e segura, sem depender de remédios caros que muitas vezes só trazem efeitos colaterais. Outro detalhe que merece atenção é que o ginkgo biloba age melhor quando combinado com hábitos saudáveis. Por exemplo, manter uma alimentação rica em frutas, verduras, peixes e oleaginosas ajuda a potencializar os efeitos do chá. Da mesma forma, exercícios leves como caminhada ou dança também estimulam o cérebro, aumentando ainda mais a memória. É como se o chá fosse a faísca inicial que reacende o fogo, mas o combustível vem de todo o estilo de vida. Ao longo dos anos, milhares de pessoas já experimentaram essa mudança e compartilham relatos inspiradores. Idosos que voltaram a ler livros sem se perder na história, avós que voltaram a ensinar receitas antigas para os netos, homens e mulheres que retomaram a autoconfiança para viver de forma plena. O que antes parecia impossível, ter uma memória forte novamente, hoje está ao alcance de qualquer um que queira dar uma chance a esse simples ritual diário. E talvez a parte mais emocionante seja perceber que envelhecer não precisa significar perder a identidade, já que a memória é justamente o que nos conecta ao que somos. O chá de ginkgo biloba, ao devolver clareza mental, devolve também a dignidade e a alegria de viver. Muita gente só procura ajuda quando a situação já está muito avançada. O problema é que, quando falamos de memória, esperar demais pode custar caro. Cada dia que passa sem cuidar do cérebro é um dia em que os neurônios se enfraquecem ainda mais, e algumas conexões podem ser perdidas para sempre. É como deixar uma casa com rachaduras sem reparar. Quanto mais tempo passa, mais difícil é recuperar a estrutura. Por isso não dá para esperar o esquecimento se tornar grave para agir. Aqueles sinais que parecem pequenos, como esquecer onde deixou as chaves, não lembrar de um nome conhecido ou perder o fio da conversa, já são alertas do corpo. São pedidos de socorro do cérebro, avisando que ele precisa de ajuda imediata. Ignorar esses sinais é abrir caminho para que problemas maiores apareçam, como confusão mental, dificuldade para reconhecer pessoas queridas e até doenças mais sérias como a demência. E aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Não existe remédio milagroso que devolva completamente a memória perdida. A medicina pode retardar os sintomas, mas não faz mágica. Por isso, a melhor estratégia é sempre a prevenção. Quanto antes você começar a proteger e fortalecer o cérebro, maiores são as chances de manter sua memória firme e ativa por muitos e muitos anos. É nesse ponto que o chá de ginkgo biloba se torna um aliado tão valioso, porque ele atua não só tratando os esquecimentos que já começaram, mas também criando uma barreira protetora contra o avanço dos danos. Ele melhora a circulação, protege os neurônios e ajuda a manter o cérebro desperto. Mas para que realmente funcione, precisa ser parte da rotina diária e não apenas um experimento ocasional.
Pense nisso como cuidar de um jardim. Se você rega as plantas todos os dias, elas crescem fortes, verdes e cheias de vida. Mas se só lembra de regar uma vez por mês, elas murcham e perdem a força. O cérebro funciona do mesmo jeito. Ele precisa de estímulo e cuidado constantes. Quanto mais cedo você começar, mais resultados vai colher. Outro ponto que muitas pessoas esquecem é que a perda de memória não afeta apenas quem sofre diretamente. Ela também pesa sobre toda a família. Filhos e netos se preocupam, tentam ajudar, mas muitas vezes ficam sobrecarregados. É doloroso ver alguém que você ama esquecer momentos importantes, esquecer seu próprio nome ou não reconhecer um rosto familiar. Tomar a decisão de cuidar da mente agora não é apenas um gesto de amor por você mesmo, mas também por todos que convivem ao seu redor. Se você tem mais de 60 anos, o momento de agir é agora. Se já percebeu sinais de esquecimento, não adie mais. E se ainda não percebeu, melhor ainda, comece a proteger sua memória antes que os sintomas apareçam. Lembre-se, não é a idade que determina sua qualidade de vida, mas sim os cuidados que você escolhe ter a partir de hoje. Além disso, precisamos considerar que o mundo moderno está cheio de fatores que aceleram o desgaste cerebral. Má alimentação, estresse, noites mal dormidas, excesso de açúcar e até o uso de certos medicamentos podem piorar os esquecimentos. Ou seja, não é apenas o envelhecimento natural, são os hábitos do dia a dia que também influenciam. E se esses hábitos não mudarem, os riscos só aumentam. O chá de ginkgo biloba, nesse sentido, funciona como uma defesa natural. Ele combate os danos, ajuda a recuperar energia e traz mais clareza mental. Mas sozinho, ele não faz tudo. Por isso, a urgência não é apenas em beber o chá, mas em adotar uma nova postura diante da vida. Cuidar da mente como prioridade. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo: "Eu faria qualquer coisa para recuperar minha memória"? Pois bem, você tem a chance de fazer algo agora sem precisar esperar chegar a esse ponto. É uma oportunidade de ouro de mudar o rumo da sua vida e preservar sua independência. Afinal, a memória não é apenas lembrar de coisas, é a base da nossa identidade. É ela que guarda nossas histórias, nossos aprendizados e nossos afetos. Não espere perder para dar valor. Se o seu objetivo é envelhecer com dignidade, lucidez e alegria, a hora de agir é hoje. Uma simples xícara desse chá por dia pode ser o começo de uma transformação que vai muito além da saúde do cérebro. Vai devolver confiança, energia e a certeza de que você ainda pode aproveitar cada momento da vida com plenitude. Chegamos ao fim do nosso encontro de hoje, e espero que você tenha entendido algo muito importante. A memória não é um presente que a idade rouba de nós sem volta. Ela é como uma chama que pode ser alimentada, fortalecida e mantida acesa com os cuidados certos. O chá de ginkgo biloba, tão simples e acessível, é uma dessas ferramentas naturais que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Ao longo deste vídeo, vimos que não estamos falando de milagres, mas de ciência e tradição caminhando juntas. Uma planta usada há séculos no Oriente, estudada hoje em laboratórios modernos, e que continua mostrando resultados impressionantes. E o melhor, sem a necessidade de gastar fortunas em medicamentos ou recorrer a tratamentos dolorosos. Mas a grande lição que fica é que a decisão está em suas mãos. Cada xícara desse chá é mais do que uma bebida. É um gesto de cuidado com você mesmo. É um sinal de que você valoriza sua mente, suas memórias e sua independência. Porque no fim das contas não é apenas lembrar datas, compromissos ou nomes que importa. É lembrar de quem você é. É reconhecer sua própria história, sentir orgulho do que viveu e ter energia para criar novas lembranças. Pense em todas as coisas boas que você já viveu até aqui. Os momentos com a família, as risadas com amigos, as conquistas pessoais. Agora imagine poder continuar guardando cada nova experiência com a mesma clareza de antes. Essa é a diferença entre apenas envelhecer e realmente viver. E aqui vai um convite. Não guarde esse conhecimento só para você. Compartilhe com alguém que você ama. Talvez um amigo, um vizinho ou até um parente que esteja passando por dificuldades de memória. Você pode ser a ponte que vai devolver esperança para essa pessoa. Uma informação simples pode mudar completamente o destino de alguém. Lembre-se também que o chá de ginkgo biloba
é apenas um dos passos. Se você unir esse hábito com uma alimentação saudável, noites bem dormidas, exercícios leves e momentos de alegria, seu cérebro vai agradecer em dobro. O corpo humano é sábio, e quando oferecemos o que ele precisa, ele responde com vitalidade. Nunca se esqueça, o envelhecimento é inevitável, mas a forma como envelhecemos é uma escolha. E escolher cuidar da mente é escolher viver com dignidade, lucidez e liberdade. Porque não há nada mais triste do que perder a própria identidade dentro da própria vida. Mas também não há nada mais bonito do que ver alguém recuperar o brilho nos olhos, a clareza nas palavras e a alegria de se sentir vivo de verdade. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Buscou informação e conhecimento. Agora, o próximo passo é colocar em prática. Comece hoje mesmo. Prepare seu chá, reserve um momento tranquilo do dia e transforme esse simples ato em um ritual de autocuidado. Faça isso por você, pelo seu futuro e pelas pessoas que você ama. E antes de me despedir, quero reforçar um último ponto. Cuide da sua memória como se fosse um tesouro, porque ela realmente é. É nela que estão guardados os capítulos mais importantes da sua vida. Não deixe que o tempo ou a falta de cuidado apaguem essas páginas. Você tem em suas mãos a chance de manter sua história viva. Muito obrigado por assistir até o final. Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem. Aqui no Saúde Renovada, nossa missão é trazer conhecimento simples, acessível e transformador, para que cada dia da sua vida seja mais saudável e feliz. Nos vemos no próximo vídeo, com mais dicas e segredos da natureza para renovar sua saúde e sua esperança. Até lá, cuide-se bem e nunca deixe de acreditar no poder que você tem de transformar a própria vida.